Valdemar Bode, vou convidar você para conversar comigo e convidar a Tony também pra gente destrinchar esse negócio que tá acontecendo em Petrolina, em Juazeiro também. Enquanto os prefeitos dizem estar cortando gastos para aplicar na saúde, aí eu vou falar de Miguel, enquanto ele diz que está gastando dinheiro para agir na saúde, a caneta azul dele não para de nomear cargos ligados a vereadores e pré-candidatos. Será que estamos na mesma cidade da propaganda, seu Tony? De verdade, nós não entendemos. No último dia 3, e aí você pode ir no Diário Oficial, você que está me ouvindo em casa, você vai no DOM, que é o Diário Oficial do município, está na página da Prefeitura. Página da Prefeitura de Petrolina. Olha, você vai ver os nomes, as nomeações e as exonerações. No dia 3 de março, você vai ver as nomeações. Mas de verdade a gente não entende. Não entende. Esse dinheiro, quando houve a exoneração, não era para ser usado para conter a coronavírus? Mas não, foi apenas uma troca de nomes. E o dinheiro e os cargos comissionados continuam com os mesmos sobrenomes, nas mesmas famílias. Ou seja, obedecendo a Covid-19. Fique em casa. O dinheiro está ficando nas mesmas casas. Foi uma farra, minha gente. Marido exonerado para dar lugar à esposa. Primo no lugar do outro primo. Cunhado nomeado. Parentes tomando lugar do exonerado. Enfim, uma enganação que subestima a inteligência do petrolinense. A quem o prefeito quer enganar? Afinal, o que é verdade? E o que é mentira? Enquanto a pandemia avança, a propaganda come no centro. E Miguel Coelho continua distribuindo cargos. E diz que está usando o dinheiro na saúde. Tudo agora é política, minha gente. Até porque a eleição vai acontecer em outubro. E onde isso vai parar? É mentira sobre mentira. Eu sei que você está me ouvindo aí e talvez diga assim, porque Calbi Olha a caneta azul aí. Me diga aí, Valdemar Borges. Claro que eu não vou dizer que é só coisa de Petrolina. No Brasil inteiro, vários prefeitos estão exagerando na dose. Não sei se em Juazeiro está acontecendo a mesma coisa. Valdemar, seja bem-vindo. Meu amigo Calbi, nos preocupa, né? É uma situação, é um comportamento nessa... E é de todos os prefeitos, né? É isso. No Brasil todo, no Brasil como um todo, numa organização. E a gente fica assim, fragilizado em todo sentido da organização política. Um momento de pandemia deste, como você disse, ficar em casa em que estilo? Ficar se apropriando de um salário, de um orçamento familiar. É essa organização que está caracterizada diante do poder hoje de ser uma pessoa que se diz líder. E você, eleitor aí, que está aí, como o Calbi perguntou, você concorda com isso? O seu orçamento sofreu interferência direta nesse orçamento? Qual a contribuição que foi dada direto à sua participação familiar no sentido de arrecadação? O que vocês têm que avaliar hoje, diante dessa realidade, seja em Juazeiro, Petrolina, ou qualquer lugar, estado, né? Ou qualquer lugar, que nós possamos entender hoje, principalmente o Diário Oficial. Nós não temos o costume de ler o Diário Oficial. Pois é, eu leio o Diário Oficial todo dia, Valdemar. Interessante, são poucos que eu leio. Não é só porque eu faço matérias não, viu? É porque eu leio mesmo, sempre li. Não, mas são poucos. Eu acho que de 10 a gente tira... José Eldo, lá da Terra do Sul. Tá? Quer falar com a gente? Vamos falar com ele, Valdemar? Vamos lá. Vamos deixar ele esperando, não. Boa tarde, José Eldon. Boa tarde, Calbi. Eu vou muito bem, como é que está você? Rapaz, Calbi, não tá muito bom não, né? Sobre essa doença aí, tô bem, Calbi, eu tô com o que eu queria falar, né? Pode falar mais alto, José? Viu, Calbi, eu queria falar assim, Calbi, sobre o decreto que o prefeito Miguel Coelho, né, decretou aí. Sim. O cara ficar em casa, né? A pessoa ficar em casa, todo mundo, né? Sim. Eu que trabalho, Calbi, de autônomo, né? Vem na rua, eu vou morrer de fome, eu vou comer o quê, Calbi? O prefeito tem que dar ajuda à pessoa, já que a lei, né, pra cumprir a lei, né, Calbi? Quando o prefeito manda a lei, tem que cumprir, né? A justiça, mas como é que eu vou cumprir a lei do raio de fome, tá entendendo, Calbi? Tô entendendo, sim. Aí o prefeito Miguel Coelho veio falando aí, pegou o dinheiro aí de São João. Quem tá investigando esse dinheiro desse rapaz? Todo mundo sabe. Você recebeu a cesta básica? Não, Calbi, eu não recebi nada não. Eu tô passando Uau. tá entendendo?
Viu, Calbi? Tô entendendo sim. Aí eu queria falar, Calbi, como é que esse dia do São João, mulher quer pra gastar no São João, quer Pois passar é. Por que não pega esse dinheiro e ajuda as pessoas que estão precisando, né, Calbi? Quem não tem emprego fechado, que tá passando necessidade, tá entendendo? Pois é. E outra coisa, Calbi, eu vi também os vereadores aí na Câmara e também na rádio aí falando, defendendo Miguel, um cara que disse também, esses vereadores que é cristão, Calbi, defender coisa errada, quem já viu isso? Que igreja é desse pessoal aí, que eu não sei que igreja é essa? Tô entendendo Esse pessoal sim. fica defendendo coisa errada. Rapaz, eu não sei que igreja é essa não, Calbi. Porque o vereador que eu saiba é para defender o povo, né, Calbi? Ir atrás das coisas erradas e falar pro prefeito. Não é ficar babando o prefeito, não. Na verdade, ele tem que fiscalizar o prefeito, né? É isso que eu tô dizendo, Calbi. Qualquer vereador, da oposição da situação, tem que fiscalizar o prefeito e ver o que tá Isso. fazendo com o dinheiro público. Exato. Não é verdade? Pois Quer tá. ver esse vereador, a eleição que vai vir agora, vamos botar em gente nova, gente que quer trabalhar, Calbi. O pessoal que quiser trabalhar com o Miguel, com o pai dele, vai pra roça do pai dele trabalhar, né? Que é um dinheiro dele, público, né? Já da prefeitura é um dinheiro público. Claro, Não é verdade? claro. O dinheiro é nosso, né? Exatamente. Não é particular, não. Meu Tá querido, entendendo, Calbi? entendendo. Muito obrigado, José Eldo, por sua participação. Pode deixar. Depois tá bom, obrigado. Um abraço pra você, José Eldo. Tá vendo, Valdemar Borges? É uma situação que mexe com as pessoas. Aí você falava que vários prefeitos estão fazendo a mesma coisa. Juazeiro é do mesmo jeito. Lagoa Grande está do mesmo jeito. E Petrolina escandalosamente está fazendo isso. Tem outro aspecto, Valdemar, que eu quero debater com vocês dois, é o seguinte. O prefeito está distribuindo cestas básicas para todas as famílias que têm filhos na escola. Só que tem um problema seríssimo, Valdemar. Semana passada, 3.400 pessoas dentro de uma quadra. Esse é tem que se observar isso, né? Porque na verdade a logística. Pois é, você não está com os carros parados da Secretaria de Educação? Nós falamos sobre isso Pois naquele é. dia, até a gente disse, vamos criar alguma situação que possa solucionar. E a ideia foi quando você falou, olha, os carros da Câmara de Vereadores está disponível. Pois é. A ideia de Audaci, de Os carros da Secretaria de Educação, que é uma frota enorme, tá tudo parado. Todos, é isso. Tem que Deixa eu lhe fazer uma bolar pergunta. Digamos que você fosse prefeito. Aliás, vamos colocar você como secretário de Educação. Você tem na sua base de dados todos os nomes das famílias, certo? Correto. Você tem todos os endereços das famílias, certo? Cada Você está estado. numa pandemia. Você tem trocentos carros a seu dispor. Será que você não poderia levar A domicílio. a domicílio? Correto. Essa seria uma solução. E solução rápida, imediata e necessária. E outra coisa, faria com que a pessoa ficasse em casa. Não, mas é isso, nós estamos dando tempo ao tempo e nós estamos cobrando do tempo, que é o pior, né? É. Quando a gente alega, buscando soluções, a gente fica cobrando do próprio tempo. Pois Mas é. a situação de solucionar, inclusive, de recrutar, você montar uma força-tarefa de organização, seja ela cientificamente montada com médicos especializados, voltado a uma organização da saúde, Isso. a uma situação de educação. É por isso que eu digo, o que nos falta é entender que as administrações ela tem que ser integradas. Então, quando você fala o social, você convoca o social, que tem provavelmente um certo cadastro, inclusive o CAD único que está servindo hoje muito de informação, e também como essa situação que foi bem colocada, que é através de um kit, né, um kit merenda, que substitui a situação do aluno, principalmente na rede municipal ou estadual, que está fora da escola, ele tem por direito para ajudar na alimentação, na base de alimentação, no seio da família, Então você vê o seguinte, que nós da administração temos que buscar uma logística favorável de evitar aglomeração. Desde quando você está colocando a pessoa reclusa na sua diante de uma horizontalidade, né? Vamos dizer, fechando tudo, não permitindo que as pessoas se deslocem, incentivando para que fiquem em casa. Então você também tem que entender que essa logística tem que ser favorável a isso. Então você não pode incentivar que eles saiam de casa. Você tem que buscar um meio de deixar ele dentro de casa. Isso casa. É saúde, pô. Não, faz parte, inclusive, hoje da preocupação maior de você estar tentando fazê-lo ficar em casa, que é um objetivo hoje de combate ao vírus. Pois é, você combate a disseminação desse vírus. Hoje é situações que é para ser vista, porque se está havendo aglomerações, provavelmente algumas questões podem ser verticalizadas.
É isso que a gente precisa ver com Vamos ver calma. quais e entendimento. questões que poderiam ser verticalizadas nesse sentido. Não, aí você tem que ordenar principalmente uma estrutura hoje de você ter a informalidade. Você tem que buscar hoje as pessoas diante da informalidade, como elas sobrevivem. Como elas Então, sobrevivem. isso aí seria a Secretaria de Ação Social está trabalhando isso, mediante também um cadastro educacional de orientação. Então, Então, eu diria o seguinte, Calbi, mesmo que você distribua, né, vamos tentar uma logística que é muito fácil a gente falar teoricamente, na prática ela funciona um pouco, é um pouco complicado. na teoria, a prática é diferente. A prática é diferente. Mas eu diria o seguinte, pelo menos, no mínimo, você hoje distribuir diariamente ou por turno, por etapas, algumas pessoas que você possa fazer uma convocação por e-mail, porque na verdade todos os cadastros de matrícula existe hoje o telefone de contato, o Exato. Zap. Mas sabe qual é o grande problema? É que se fechou toda a estrutura da força-tarefa. Como é? A própria educação está reclusa, a própria social está reclusa. Só a saúde, pelo que eu estou vendo, está trabalhando. Então, quer dizer, essa força-tarefa, ela teria que ser convocada também, uma boa parte da educação, uma boa parte do social e o 100% da saúde como está sendo vista. Porque o problema está bem claro que não é só saúde, é uma organização estrutural para atender a população como um todo. E hoje estamos entrando... Perpassa, né, da saúde. Estamos entrando num caos social. E ele é familiar. Eu estava vendo ali o índice de problemas hoje ocasionado por brigas familiares. Certo? Brigas familiares, quer dizer... Por causa da hiperconvivência, né? A hiperconvivência. Então, quer dizer, aumentou o índice, né? Muito. Agora, o cômodo, eu estava vendo também que no fundo a fundo, Petrolina já recebeu de janeiro até agora 27 milhões na saúde. Juazeiro 30 milhões. Peraí. Petrolina recebeu quanto? 27 milhões de janeiro para cá. De janeiro para cá. Isso ajuda já para Covid-19. Para saúde está incluso. Na saúde como um todo. 30 milhões. 27 milhões de Petrolina. 27 milhões. Juazeiro 30 milhões. 30 milhões. E aí eu pergunto a você, o que nós precisamos... Foi colocado esse dinheiro todo, Valdemar? É isso, é o que a gente precisa, é por isso que eu digo, é muito fácil cobrar hoje. Está disponível lá no portal da Transparência? Tá fundo, eu abro tá pra fundo você. a fundo. Eu abro aqui para você Tá fundo a agora. fundo, eu já vi também. Tá? Então, aí eu diria a você o seguinte, diante disso, Calbi, aí eu pergunto, hoje, como nós estamos prestando conta desse dinheiro à população se a população está reclusa? Se a população É obrigado a prestar conta porque nós estamos na pandemia. Na verdade, qual o sentido da prestação de conta? Você pode ter algumas questões contratuais para evitar a inegibilidade. Quer dizer, você não ter hoje diante... Mas de qualquer forma você tem que prestar conta. Mas você tem que prestar conta. Mas eu diria o seguinte... No caso da saúde aí, Valdemar, que você está falando, o prefeito em si, ele pode usar esse dinheiro para contratar médicos e enfermeiros urgente? Correto, tudo. Inclusive Essa construir... pode ser prestação de conta, Isso né? sem licitação, Pode sem fazer nada. Sem sem licitação, licitação. sem concurso, sem nada. Ele pode, o Juazeiro não contratou uma empresa de oftalmológica? E tá dentro dos padrões, tá? Não está dentro do Não, padrão eu digo da assim, pandemia, da pandemia. referência de pandemia. Da referência à pandemia, né? Inclusive é isso. Eu queria que Paulo Francês tivesse feito essa pergunta. Disse, o senhor aplicou, foi declarado dia 16, dia 17 o senhor contratou a empresa. O que me chama a atenção é que nem o prefeito de Petrolina, nem o prefeito de Juazeiro expõe isso à população. Vem na rádio, ou divulga no site, no jornal. Não é interessante, pá. Não é interessante, Tony. Mas, meu filho, para a população é interessante. Sim, indubitavelmente, concordo. Mas não é interessante para o gestor. Mostra que ele é transparente e que ele é honesto. Deixa eu falar uma coisa sobre transparência. Viu? Valdemar, quer ver uma coisa? Pra você, tem transparência Juazeiro e Petrolina? Nenhum. Nenhum Zero. das duas? Zero? Nenhum dos Zero. dois? Para mim, Zero. zero. Porque, observe, eu como gestor, já que a gente está fazendo um comparativo de gestão, eu diria o seguinte, hoje, uma situação diante da desordem de organização administrativa, seja Petrolina, Juazeiro ou qualquer cidade do país, o que você pode ter e melhorar o índice de confiança é quando existe a transparência, Tony. Né? Se você aqui, eu te dou um recurso para você comprar um refrigerante, na volta você vem com a nota
e vem com refrigerante. E o troco? E o troco. Claro. Então, matematicamente, tem que bater o somatório do troco com o valor da nota e o valor do E refrigerante. não se aceita bombom no lugar de troco. Então, é muito simples. Então, a população tem que acordar para isso. Então, a preocupação maior, inclusive, e que atrasou todo o processo hoje, inclusive de cadastramento do CAD único, de organização do pagamento dos R$600, que a gente só está cobrando o governo federal isso, era uma preocupação maior, inclusive, de verticalizar isso para os municípios. Você imagine, Juazeiro, hoje pela manhã, eu acho que tinha menos de 4 ou 5 mil pessoas na frente da Caixa Econômica, da lotérica. Né? Chegou, inclusive, o próprio prefeito a fechar o trânsito, em vez de procurar informar e ouvir realmente o que deveria ser feito, porque é simples. Eu posso dizer aqui o passo a passo, como cadastrar, as pessoas cadastram do celular onde tiver, pode ser qualquer celular pré-pago, e você Falta cadastrar. informação, né? Na verdade, Não falta informação, falta disseminar informação. disseminar informação, e que aí o pessoal diz, se por acaso o governo tivesse verticalizado para a prefeitura, seria mais fácil? Foi a pergunta que muitos me fizeram. Eu digo, nós acostumamos com isso. Aí ele estaria, chama o vereador fulano de tal, chama o vereador fulano de tal, você vai distribuir lá, você vai fazer o cadastro lá na casa dele, tal, e a partir daí, por incrível que pareça, você já vende o seu voto. por incrível que pareça, aquela pessoa que recebeu a benéfica do governo federal entende que aquilo ali é um trabalho do vereador. E outra, não é uma benéficia do governo federal. É o próprio povo recebendo o que é dele. Não é bem assim, não. Não, É bem assim. Você tem que entender. É assim. Benéfica. Quer dizer que um esse programa. dinheiro todo que está lá, que vai liberar para R$600 e 1.200, né, até 1.200, esse dinheiro todo, o governo encontrou aonde? Não, é dinheiro público. Não, é dinheiro público. Então, dinheiro público. Dinheiro público é de quem? Do povo. Não, Público. Na prática, É nosso. a teoria é diferente. Não, porque, mas ó, o que você tem que entender é que tem programas de governo Isso. específicos. E esse foi criado por forma de lei. por forma de lei. pra atender Emergencial. de forma emergencial. Porque assim, diante da realidade. se eu tiver errado, por favor, me corrija e discordar não Isso. custa. Né? Discordar não faz. Se não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais, tá bom? Mas veja, nós temos dinheiro público, certo? O INSS, o ICSS, o ISS é público, o ICMS é público, são dinheiros públicos. De quem? Público, povo, né? Do povo. Certo. Povo. Público é Agora, povo. se você chegar lá na prefeitura agora e disser assim, ei, eu quero aí dinheiro que é público, você recebe? Não, não é assim. Não é bem assim. Então, é onde eu quero chegar. Não é bem assim. Eu explico também a minha tese e o que eu vejo que tem que ser. Certo. Porque é público. Notório que estamos numa pandemia. Ou seja, o governo tem um dinheiro público que está lá, sempre esteve lá, e ele agora libera porque é uma pandemia, é uma emergência. Não, é bem assim. Deixa eu só colocar para assim vocês não. Vamos entender. Melhorar um pouco a explicação de Calbi, embora esteja na linha correta. É o seguinte, por incrível que pareça. Porque pedir, ninguém vai pedir nada. Mas entenda a história. Por incrível que pareça, se o Bolsonaro tivesse dentro desse raciocínio seu, do recurso ser público, está lá no Tesouro disponível, sem encaminhar uma lei, uma medida de lei, O para projeto um projeto de lei para que pudesse realmente Usar autorizar, o dinheiro. utilizar esse recurso, ele iria sofrer um provável impeachment, porque ele ia para, né, Ele, em contradição com a lei. ia né? ferir Não, a lei de propriedade. Ele pode Não, ferir não. a lei. Ele pode ferir a lei, mas ele também pode provar que ele está precisando retirar o dinheiro daquele lugar e pôr aqui. Não tem como. Tem que primeiro aprovar Tem que no primeiro Congresso. aprovar no Congresso. Certo. Então, tanto mas que tem, foi- não tem? Não. Então se tem jeito. Tem que primeiro aprovar no Congresso. Então, Sim, se mas tem- entenda onde nós queremos eu chegar. estou entendendo. Há um dinheiro público, mas para mexer nele, não basta somente ser presidente, por exemplo, Ele e não dizer assim, pode eu chegar lá e dizer, eu ele quero não usar. pode usar a caneta azul, Não nem a pode. caneta Ele Bic. tem que ir pelos parâmetros da lei. Não é isso, Valdemar Bosch, que você quer dizer? Projeto de lei. Pelos projetos da lei. Mas nós fugimos do assunto, porque o assunto, na verdade, É caneta azul os prefeitos estão usando desta pandemia, e aí eu vou ser mais aberto com para você, politizar a coisa. para politizar a coisa. Você não acha não, Valdemar?
Com certeza, isso está sendo, na verdade, o governo, inclusive, o próprio governo federal se preocupou muito com isso, né? Ficou bem claro isso, inclusive, até o momento, pouca gente sabia o procedimento, isso também é a prova de muitos fake news, que ninguém sabia como iria ocorrer, e que ele iria hoje definir um calendário, e definiu de forma organizada. Eu, em casa mesmo, acessei para a menina que trabalha lá em casa, mostrei, ela consegui cadastrar, aparece todo o passo a passo, eu posso mostrar para você. Organizadinho, né? Organizadíssimo. Inclusive, tentei me cadastrar para ver aonde alguém você poderia se enquadra, burlar. né? Não, alguém poderia burlar. Vamos dizer, você tenta para ver se alguém Não, mas burla. você é meio ou é micro? Não, sou micro. Microempresário. Aí você não se encaixa em outros parâmetros. Não, né? aí você joga para você lançar para ver onde você pode burlar. Certo. E ele nega. Oba. Então o sistema é lacradinho, né? É bom, né? Não vou dizer que todo sistema não seja inviolável, mas diante disso eu vi uma certa segurança, uma certa praticidade. Eu cadastrei umas 4 ou 5 pessoas rápidas que me pediu, né? Algumas pessoas, e inclusive tem outras que pode ser a partir de terça-feira, que se encaixam de outra forma, e está bem explicado no link, né? auxilio.caixa. .org.br, se não me engano. .gov.org.br, né? .gov.br. A gente vai dizer já direitinho para as pessoas. Agora me diga, para você, esse negócio dos prefeitos usarem a Covid-19 para exonerar e nomear pessoas da mesma família. Gravíssimo. É grave. Gravíssimo. Olha, Calbi, uma preocupação que eu vejo, eu fiquei triste, eu quero aqui expressar uma crítica, até porque eu tenho por direito, eu pago meus impostos, tenho meu direito, claro, com o Ministério Público. Eu vi há pouco tempo, recentemente, um movimento que estava de incentivo a abrir o comércio. Nós somos livres. O manifesto estava o quê? Era uma carreata. Cada um no seu carro, individualmente, estava ali seguindo, em rigor, um isolamento. Né? Na prática, um isolamento. Mas, na verdade, o objetivo do Ministério Público, impedir, acredito que deve ter unido o Ministério Público Estadual da Bahia com Pernambuco, os dois juntos, e impedir o movimento. Esse movimento estava praticamente unificado entre Petrolina e Juazeiro. Assim, aí eu diria, no momento desse, que os prefeitos estão agindo dessa forma, onde está o Ministério Público? Em quarentena? Em quarentena. Né? Quer dizer, quando se contrata uma clínica oftalmológica no valor de 2 milhões, onde é que está o Ministério Público? Em quarentena. Em quarentena. Então, quer dizer, são questões graves que, inclusive, eu estou deixando bem claro. Petrolina recebeu 27 milhões. Juazeiro, 30 milhões. Precisamos saber a rota do dinheiro. Aonde foi parar? Aonde está sendo aplicado. E como está sendo aplicado, inclusive porque a quarentena, para todos os efeitos, há uma redução orçamentária em todos os sentidos. Estamos precavendo uma provável, hoje, corrida de contaminação ao Covid. Nós estamos na subida da curva, Não, né? Estamos precavidos. Mas, em compensação, os custos extras, vamos dizer, custo de traumas, vamos dizer, acidente de moto, acidente de carro, as pessoas realmente excedendo em bebidas, se excedendo em vários motivos para que gera realmente um encaminhamento a uma unidade de saúde e talvez a um pronto atendimento. E diante disso aí existe hoje uma economia. Existe uma economia geral. Você chegou a ver alguma matéria sobre o posto de gasolina hoje? Você encontra gasolina a 4,67. A 4,10 centavos. Uau, eu vi na TV. Não foi aqui. Não foi aqui, Não né? foi aqui. A Petrolina compra 4,57, 4,60. Mas a prova que as questões estão sendo colocadas por pressão de não haver consumo, por falta de consumo. Então eu diria o seguinte: o que os prefeitos estão fazendo em um índice de arrecadação onde os gastos reduziu-se a quase zero. A quase zero. Não existe ainda alguns gastos, né, de ordenamento. Eu vi o prefeito de Juazeiro dizer que no hospital de Juazeiro, o Hospital Regional de Juazeiro, de 10 leitos de UTIs que existem lá, só 30% está sendo usado. Quer dizer, só 3 leitos. 7 estão disponíveis. Inclusive, existe hoje uma medida, né, diante de uma organização de reabertura da verticalização, que diz que se os leitos estiverem 50%, até 50%, incentiva que haja uma abertura verticalizada. Inclusive não falar disso daqui a pouquinho também. Então, com certeza,
nós estamos nos enquadrando nisso. O que estamos hoje preparando os municípios em relação a isso? É só fechamento, embora o momento é favorável. Eu não diria, inclusive, eu vejo diante de uma realidade técnica, se nós estamos prestes a uma Semana Santa, né, uma semana de quaresma praticamente, eu aconselharia inclusive a permanecer fechado. Eu também acho. Reabrir só na segunda-feira, depois da Semana Santa. Porque ganharíamos mais. Agora, o que nós queremos saber é esse recurso claramente exposto, disponível para nós entendermos, inclusive, esse tipo de nomeação, esse tipo de comportamento administrativo. São comportamentos assim, aplicado, aberrantes, né? Inclusive, se há ainda uma previsão de pico, se existe hoje, quais as instalações estão sendo investidas para melhorar hoje a estrutura de atendimento à população mediante a atenção à saúde. Vamos dizer, ele anunciou hoje que estão vendo um hospital que está em construção, que está acontecendo. Nós temos que ver, prefeito, hoje essa obra, quem está sendo contratado para realizar essa obra, quais os custos dessa obra, o qual realmente, o que nós vamos aparelhar para se manter e dar aproveitamento, a continuidade de atenção à saúde. Quer dizer, mesmo depois da pandemia, nós precisamos criar um hospital de campanha que, de preferência, Calbi, dê continuidade a nossas ações de necessidade à saúde. Exato. Quer dizer, você pega aí, por exemplo, nós não temos uma Santa Casa Misericórdia de Juazeiro, não é um prédio hoje histórico, não pode ser tomado como foi tomado um hotel lá em Natal e botar ali para você recuperar aquelas instalações e fazer realmente hoje uma estrutura para atendimento geriátrico de média e alta complexidade, porque inclusive isso não acarreta custo para o município, né? Acarretaria um cadastro a nível junto ao Ministério da Saúde, então com faturamento direto do Ministério da Saúde. Então, e esse recurso que aí está, comprar, não só organizar a estrutura, recuperando o prédio e aparelhá-los. E ali, com certeza, diante da contratação da mão de obra, o faturamento seria de média e alta complexidade, que seria direto ao Ministério da Saúde. Vicente está perguntando para você aqui, aqui no meu WhatsApp, ele está perguntando aqui, Valdemar Borges, conheço você de Juazeiro, e ele diz aqui que, pergunta, você acha que os prefeitos estão realmente preocupados com a Covid-19 ou preocupados com 4 de outubro de 2020? Na verdade, existe... Vicente. Vicente de Juazeiro. Vicente de Juazeiro. Um abraço. Boa pergunta, viu, Vicente? Boa pergunta. Vicente, na verdade, está bem clara aí uma preocupação muito grande também de que a própria Covid pode ser um fracasso nas eleições do dia 4 de outubro. Há uma preocupação de derrota. Quem não fizer bem a coisa, né? Porque quem não souber fazer o dever de casa, Vicente, automaticamente também será penalizado no dia 4 de outubro. O de Juazeiro, por exemplo, Vicente, que a gente já conhece, é uma situação realmente de calamidade pública já existente há muito tempo. Então já estávamos praticamente não numa pandemia, mas em si numa crise de saúde muito grande. Então o alívio da preocupação dele hoje, das pessoas estarem em casa, para você ter uma ideia, Vicente, essa semana passada, no final da semana, uma senhora perdeu, estava tendo filhos gêmeos, e perdeu, e parece que não só os fetos, como também a mulher parece que faleceu, né? Foi a óbito. Então, quer dizer, nós já discutimos isso aqui algumas vezes, e esse prefeito que esteve aqui hoje no programa, inclusive garantindo algumas ações da saúde, ele disse há pouco tempo, inclusive nós falamos aqui, Calbi, que estava construindo 5 UTIs lá para a maternidade de Juazeiro, né? Alguns leitos infantis, né? Neonatais e outros de adultos. Então, para você ter uma ideia, nem nesse momento ele acelera o processo, nem arrecadando esse volume de dinheiro, Vicente, que eu estou colocando aqui, esse cidadão não toma a iniciativa de se fazer uma construção em regime de urgência, né, Vicente? Você sabe quando se quer, se faz. Quando a China construiu um hospital em 10 dias, eu achava que o Brasil não passava um ano para construir um hospital, não era, né? E nós estamos construindo hospital de campanha aí também em média de 20 a 25 dias, né? A nível dentro dos estádios de futebol,
que foram estádios que não estão sendo utilizados hoje. Então, Vicente, diante dessa preocupação de que esse prefeito anunciou num blog há aproximadamente 30, 40 dias que estava construindo 5 UTIs na maternidade em Juazeiro, uma senhora morreu essa semana. Pois é. E as UTIs não estão prontas. Pois é. E o volume de dinheiro que ele recebeu, Vicente, fechado hoje, se você abrir o fundo a fundo, foi 30 milhões. 30 milhões. Vamos fazer o seguinte, Valdemar. Eu sei que você está com um raciocínio aí muito acelerado, querendo falar mais. Vamos no comercial, a gente volta já já, não é, Tony Souza? 15 e eu gostei da arrecadação, viu? Boa tarde mais uma vez para você. Seja bem-vindo mais uma vez ao Ponto e Vírgula, 15h54. Eu estou com o Valdemar Borges, com o Tony, a gente está conversando a respeito de vários assuntos. Antes, porém, de a gente voltar para o assunto, hoje é dia da saúde, né? Hoje é dia internacional da saúde. Também é dia do jornalista. Quero mandar um abraço para o professor Tassiano Medrado, a quem eu mando todo o meu respeito, meu abraço. E ele fez uma matéria muito bacana. Esse é o Ponto e Vírgula. Ponto e Vírgula. O professor, a política como ela é. O professor Tassiano, no blog dele, que é o www.professortassianomedrado.com, ele diz assim, ó: urgente, Juazeiro, Bahia, fake news sobre o pagamento do auxílio do governo de R$600 faz multidão se aglomerar em frente a bancos. E ele mandou um vídeo pra gente, e ele diz assim, ó: a nossa redação recebeu de um leitor, eu não sei se tem áudio aqui, recebeu uma denúncia de que hoje pela manhã, desde as 7 horas da manhã, começou a haver uma grande aglomeração de centenas de pessoas na área bancária do centro de Juazeiro. Imediatamente a equipe lá do blog do professor Tassiano se dirigiu para o local, constatou o fato e a veracidade da informação. Segundo as informações obtidas no local, as pessoas estavam lá para receberem R$600 do auxílio do governo federal. Na realidade, uma mentira, uma vez que somente hoje, 7, é que foi ainda disponibilizado o cadastro pela internet, pelo WhatsApp, e os pagamentos só ocorrerão a partir da próxima semana. Mais uma vez, a lei da fake news. Verdade. Parabéns, Tassiano. A matéria dele foi legal. Ele foi lá na Caixa Econômica. E de acordo com a Caixa Econômica, Valdemar, vai ser divulgado na segunda-feira. Foi divulgado na segunda-feira 6 os procedimentos e o calendário dos pagamentos. Inclusive o cadastramento começou hoje, como a gente falou aqui. Isso. Antes, e começa a pagar, principalmente aquelas pessoas que está no CAD único, provavelmente a partir de quinta-feira já começa a ser pago, né? Obrigado, o professor Tassiano, muito bacana, Tassiano Medrado, gente boa, né? Muito gente boa. R. Justo também tá lá. R. Justo, né? Jornalista. Paulo Chancey, um abraço, né? Grande amigo. Tudo isso, né? Perdemos o parceiro, Paulo Chancey, agora ele tá mais cedo. Tá mais cedo, aí não tá podendo vir assim na sexta. Mas eu vou dar um jeito de puxar ele. Trazer ele aqui. Ou então pedir pra ele entrar pro telefone. Não é, rapaz. Ele sabe que ele pode entrar a hora que ele quiser. E aí, é bacana isso. Com certeza. Pois vamos falar de saúde? Com certeza. Vamos falar do Dia Mundial da Saúde. Antes, a gente vai falar de Mandetta. Falar de Mandetta, que Mandetta, ele mandou um recado ontem muito forte. Tony, Mandetta mandou um recado muito forte para o povo, dizendo, por favor, coloque esse negocinho aqui, bem aqui atrás tem um fonezinho aqui, ó. Um buraquinho bem aqui. Pronto. O Mandetta disse que médico não abandona paciente e eu não vou abandonar, foi o que afirmou o ministro da Saúde. Ontem teve uma reunião, o Valdemar, às 17 horas, que Bolsonaro fez uma reunião paralela com a reunião do Ministério da Saúde, justamente para tirar Mandetta de lá. E ele levou todos os ministros para essa reunião, inclusive Mandetta ficou lá. Depois ele saiu e foi aplaudido na sacada do Ministério da Saúde, porque o presidente deu um recuo, porque os militares disseram que não era para tirar Mandetta. Me perdoe se eu estiver errado, mas Bolsonaro está igual a Rainha Elizabeth. Reina, mas não governa. É igual a Rainha Elizabeth. Bom, o ministro da Saúde confirmou que vai permanecer no cargo, vai trabalhar contra o inimigo comum a toda a população mundial, que é o Covid-19. Vamos ouvir a história de Mandetta. Opa, isso, volta aí, tenta empurrar aí direitinho. O ministro. Vá.
Vamos ver se a gente consegue falar com ele agora. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá. Que permanece no cargo e vai trabalhar contra o inimigo comum a toda a população mundial, a Covid-19. A afirmação foi durante entrevista coletiva no Ministério nesta segunda-feira, após reunião com o presidente Jair Bolsonaro e ministros no Palácio do Planalto. Nós vamos continuar, porque continuando a gente vai enfrentar o nosso inimigo. O nosso inimigo tem nome e sobrenome. É o Covid-19. Nós temos uma sociedade para tentar lutar, para tentar proteger. Médico não abandona paciente, eu não vou abandonar. Agora, as condições de trabalho para os médicos precisam ser para todos. Eu vou tentar trazer as melhores condições para vocês na ponta. E a única coisa que a gente está pedindo é que nós tenhamos o melhor ambiente para trabalhar aqui dentro do Ministério da Saúde. O ministro Luiz Henrique Mandetta ainda reafirmou que todas as decisões do Ministério da Saúde serão baseadas em estudos científicos. Além disso, a tese é boa? É boa. Mas primeiro, convença os pares técnicos. E aí vamos fazer pela ciência. Ciência. Não vamos perder o foco. Ciência, disciplina, planejamento, foco. Não perca esses barulhos que vêm ao lado. Fulano falou isso, Beltrano falou aquilo. Esquece, eles estão aqui do lado. Apesar dos pesares, foco aqui. O ministro também destacou que, apesar do momento de tensão, o momento é de trabalhar e que toda a equipe do ministério está a postos para trabalhar muito pela população brasileira. Reportagem Janari Damascena. E Janari Damascena, eu vou comentar aqui com você. E aí, ô Tony, escuta essa. Mandetta, e aí eu penso assim, né? Foi feita uma pesquisa de opinião, 84% disse que adora Mandetta e que tem que permanecer no cargo. Eu digo uma coisa para você: se hoje Mandetta saísse da Secretaria do Ministério da Saúde, ele podia fazer uma pré-candidatura em qualquer lugar que ele ia ser eleito. Se a eleição fosse hoje. Se a eleição fosse agora. Agora. Na verdade, Calbi, o que acontece é o seguinte: existe uma organização de estrutura. A estrutura foi montada e ele fez parte dela. Logicamente que nós temos aí que valorizar a sua aptidão, a sua clareza, a sua capacidade. Ele tem uma clareza muito. Ele é muito centrado, né? Ele tinha um domínio da situação todo o tempo. Agora, eu lhe diria, e sou muito sincero, que uma estrutura pública, ela não conta só com uma pessoa, ela conta com uma estrutura. Se hoje ele se ausentar, a estrutura permanece. E a estrutura, você viu que ele ficou ausente em algumas entrevistas, e ele e o pessoal que o substitui é do mesmo nível que ele. Então, essa estrutura existente do SUS no Brasil, ela é a melhor do mundo. Me explica. As pessoas falam isso. A estrutura do SUS do Brasil é a melhor do mundo. Como é que é essa história? Como é que é essa história? Eu nunca entendi. Vamos falar de saúde, a gente está no Dia Internacional da Saúde. Como é que a estrutura do SUS é a melhor do mundo, segundo diz agora Valdemar Borges? Calbi, deixa eu te colocar aqui muito simples. Na verdade, nós temos hoje uma organização aqui que a gente vem dizendo e tratando várias vezes aqui, batendo um papo sobre isso, que eu gosto de colocar assim de forma aberta e tranquila. Quando você fala o seguinte: nós temos uma organização hoje aqui que é regulado, se fala em regulação, se fala em pactuação, se fala de atendimento, capacidade instalada. O que é isso diante do SUS? O que é isso? Aí você precisa do SUS, você usa apenas um cartão. Esse cartão, inclusive diante da incompetência e da falta de interesse de um administrador, de não ter atualizado o cartão SUS com prontuário eletrônico, estruturando com uma telemedicina que, se tivesse hoje, ficou bem claro que seria um dos facilitadores diante dessa organização, porque uma telemedicina poderia te fazer um pré-atendimento hoje usando a tecnologia. Você podia estar sentindo sintoma em casa e você ligar para um posto de saúde e um médico chip? lhe atender. É um chip no cartão, Seria? Na verdade, ter dentro da própria estrutura do cartão um chip.
vamos dizer, Com as informações suas. que pudesse suas. incorporar todas essas informações. Poderia ser um chip mais um Agora, sistema. deixa eu perguntar uma coisa bem intrigante em relação a essas coisas entre Bolsonaro e Mandetta. Né? Estamos na saúde e ele foi bem claro quando ele disse que tinha alguns ministros que estão virando estrela. Ou seja, Bolsonaro, numa certa forma, ele se apagou e alguém se acendeu, no sentido de ascensão e caída e queda? Você faz um comparativo muito simples diante de uma situação real de pandemia e ter hoje um ministro que está a todo momento na mídia e ter Não tem hoje, como não aparecer. Não e tem ter como hoje não como não aparecer. né? Não tem como não O cara aparecer. está praticamente, ele esteve, segundo ele chegou um momento de estar 18 horas na mídia. 18 horas de um dia de 24 Não horas. tem nem tempo para a família, né? Então não tem tempo para a família. Então ele está sendo acompanhado a todo momento. Então eu diria o seguinte, e tendo hoje uma Globo, por mais que a gente queira entender que ela não tem sido uma emissora favorável diante da sua concessão, ela é uma poderosa. Então quer dizer, ela consegue levantar quem ela quer. Agora também ela consegue derrubar quem ela quer. Então diante disso eu lhe diria o seguinte, ele hoje está diante de um esquema bem montado, diante de uma estrutura que foi colocada para ele. Agora, o que foi feito para ele, que levou o nome dele em maior situação de organização, foi, vamos dizer, vamos ficar em casa. Mas ele ouviu um general. Vamos ficar. Ele ouviu um general Pronto. que é ministro dele. Não, né? eu pergunto a você, vamos ficar em casa. Vamos. Então, diante disso, o que falta para que eu possa fazer com que você fique em casa? Qual a estrutura da saúde que faz com que, diante disso, imponha a sua situação de ficar em casa? Mídia. Só a mídia. Mídia, óbvio. E aí eu lhe diria, todos os índices cairiam, todos. Inclusive a própria influenza, a Mas depois tuberculose. que o ministro falou em relaxamento, no sentido de distanciamento, aquele seletivo e aquele distanciamento mais para as pessoas que têm Risco, né? tem risco, no grupo de risco. Por exemplo, o distanciamento seletivo. É que selecionar as pessoas que não têm risco e as pessoas de risco. pra ficar. Eu acho isso tão descabido, cara. Tu acha? Mas é isso. Na verdade. Não, descabido não. Hoje, Não sei, velho. Eu Como acho é que ele ia o fazer seguinte, seleção dessa coisa? Eu acho que ele, acima de 60 anos, você tem que ficar em casa. Abaixo de 60 anos, ou até 60 anos, Ó, você pode circular livremente. É assim, ô Tony. Entendeu? É assim, olha, acima de 50, de 15 De anos, 60, 20 anos, de 60. acima de 60 anos, fica em casa. Fica em casa, De que é grupo 50, de de risco. 50 pra até 40, vai até o portão. De 40 a 30, vai até o meio da rua. E assim, Celeste, eu não entendo isso não. Olha, Francamente, eu não deixa eu colocar É a só uma- verticalização e a horizontalização. Deixa eu colocar só uma coisa para você lembrar aqui, forçar um pouquinho a mente. Ah. Se você lembra, quando iniciamos aqui a vacina, na verdade, para a terceira idade, para os velhos. Você lembra que de 10, 2, 3 iriam espontaneamente, né? Os outros 60, 70, e aí começou que os velhos estavam dizendo que a vacina veio para matar o velho. Porque aquilo ali era o governo que queria, na verdade, exterminar aqueles que estavam população. recebendo aposentadoria. Não, mas Bem teoria da conspiração. Na teoria da conspiração, há fundos de verdade também, viu? Olha, deixa eu dizer aqui. Atenção. Ó, ontem abriu a feira, eu não concordo. Adriana Araújo, boa tarde, viu, Adriana, tá aqui no nosso Facebook. Paulo Chancei disse que vai entrar na conversa também. Joga pra cá, tentando ligar. vai, Liga, Paulo. liga. Liga aí, Olha, Paulo. Adriana Araújo, ainda estamos em perigo. Ela tá dizendo. E ela diz: feira aqui do José e Maria, gente de Juazeiro está em perigo e a gente aí correndo risco de vidas. Adriana Araújo, que tá falando aqui. A Rita de Cássia também tá ligada, viu? Ela disse: boa tarde, tô aqui no Zap, mas tô ouvindo a rádio. Major Enfermeiro também diz que está na escuta. E CBT Moral também, Shirlene Alves. Tá todo mundo aqui na escuta falando a respeito disso. Muita gente, Valdemar, voltando nesse assunto. E agora, sintetiza. Como o SUS é o melhor do mundo? Pronto, deixa eu colocar.
Diante de você ter hoje, você ter o acesso à pessoa de Gratuito? baixa renda de forma gratuita, e você tem um acesso hoje a um atendimento desde a atenção básica, da atenção básica a média e alta complexidade. Então você tem cirurgias cardíacas de alto nível, né? Então eu lhe diria o seguinte, embora nem todos os municípios ou estado tenham uma estrutura que pode hoje atender diante de uma organização, mas aonde tiver SUS, você está hoje em condição de ser atendido. Então você tem um cartão SUS hoje que é melhor do que você ter hoje um plano de saúde, certo? Um exemplo, se você sai, hoje eu tenho um cartão SUS, aí você diz, você tem plano de saúde, mas você viaja muito, viaja. Você acha que se Deus o livre acontece um acidente comigo e eu fico inconsciente, alguém vai me levar para onde? Um hospital particular? Aqui do Brasil, para SUS. Leva para o SUS. Eu posso ter, aparentemente, inclusive, eu tive um exemplo desse, eu estava entre Teresina e Caxias, no Maranhão, e encontrei uma BMW com um cidadão inconsciente. Uau! Ele perdeu a consciência. E foi aonde? Na Isso, estrada, na autoestrada? Ele perdeu realmente ali algum momento, não sei se foi um cochilo, estava inconsciente. Eu levei para um hospital público de Teresina e apenas me identifiquei. A polícia rodoviária chegou, deixei o carro dele fechado. E foi bem atendido lá? Foi bem atendido, eu não sei bem o final da história porque não tive acesso. Deixou o telefone para ele não? Mas eu deveria levá-lo para onde? Liga, Paulo. Você acha que se eu fosse levar para um hospital particular, o que era que eles iam me exigir? Exigir calção, essa coisa toda. Eu concordo com você. Por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, as pessoas que viajaram para os Estados Unidos, para a Europa, sabem muito bem do que eu estou falando. Para você ser atendido no hospital em Nova York, e principalmente em Boston, que tem muito brasileiro, é complicado. E, na verdade, é isso. Você tem que ter seguro social, por exemplo. É o seguro social. Seguro social. Você tem que estar pago o teu seguro social em dia. Pronto. O número do seguro social lá é diferente daqui. Então, aqui você não precisa pagar nada do INSS. Então, diante disso, o SUS hoje, você de forma gratuita, né? Você está vendo aqui. Você tem um universo de 200 milhões de pessoas. É muito complicado. É um sistema. É difícil. Vamos lá. Paulo Chancei, manda! Boa tarde, Calbi Fernandes. Boa tarde. Rapaz, tô com saudade de você, viu? Boa tarde, Valdemar também. Boa tarde, o grande Paulo. Chancei. Rapaz, é porque... Boa tarde, Paulo. Para fazer o programa meio-dia, voltar 1 hora e voltar depois... É complicado. Também tem a questão econômica, né? E você tem que ficar em casa se está no grupo de risco. Boa tarde, Paulo. Na verdade, boa tarde. Na verdade, se a gente for analisar direitinho, todos nós estamos em grupo de risco. É verdade. E corremos risco de alguma forma. Alguns mais, outros menos, mas não tem ninguém que não corra risco. Me diga uma coisa, Paulo. Hoje é Dia Mundial da Saúde, Internacional da Saúde. A gente está debatendo aqui, eu e Valdemar Borges Mastoni, falando sobre os dinheiros que os prefeitos estão usando. Juazeiro tem 30 milhões já em caixa, Petrolina 27 milhões. Os prefeitos continuam exonerando os cargos e nomeando cargos. Como é que você avalia toda essa pandemia e aí junto com o coronavírus? Aí tem vários aspectos a serem analisados, né? Tem os aspectos políticos, né? Que é essa questão de nomear, tirar uns e colocar outros, aí é questão política, né? O que acontece é que a gente está vivendo uma crise pandêmica em meio a um momento político, né? Coincidiu desse momento pandêmico cair no ano eleitoral. E aí é claro que ninguém está só focado em cuidar das ações de contenção à contaminação pelo coronavírus. Está todo mundo voltado para uma eleição que não foi adiada. Né? Então é claro que vão haver ações de um lado e do outro. Agora, a questão de recursos que você falou aí, essa associação dos recursos com relação à questão política, aí eu não tenho ainda como entrar nesse mérito, não posso fazer nenhum juízo de valor. Mas acredito, penso eu que
não deva, ou pelo menos não deveria ter uma relação com as ações do coronavírus, né? Porque se a gente for analisar pela questão do coronavírus, a gente teria que tentar entender o que é que efetivamente está sendo feito no sentido de preparar o aparelho de saúde pública no caso de alcançarmos o pico da contaminação. Isso foi um pouco dessa conversa que eu tive hoje com o prefeito de Juazeiro, Paulo Bonfim, onde eu coloquei para ele, porque fala-se muito do isolamento apenas no distanciamento social das pessoas. Mas o isolamento, ele deve servir no momento em que as pessoas estão isoladas e ainda não chegamos a um pico. O que é que tem que acontecer? Os gestores têm que olhar para dentro, olhar o que é que eles têm e o que é que eles vão precisar ter para o caso de quando chegar o pico. Porque nós não alcançamos o pico aqui ainda. E nós vamos chegar em algum momento, eu não sei em que nível, e aí sem falar um pouco de números estatísticos, de quantos mortos, de quantos feridos, de quantos notificados, de quantos confirmados ou não, sem entrar especificamente nesse mérito estatístico, é importante a gente entender que nós estamos num processo da curva ascendente. Exatamente. A gente só teve aqui, Calbi, em Juazeiro e Petrolina, 2 casos de contaminação importada. E a contaminação comunitária, ela está vindo a galope, porque as pessoas estão expostas, estão se contaminando. Tem muita gente que está no isolamento, mas está achando que está de férias. E aí sai, vai visitar amigo, vai tomar uma cervejinha, vai para um churrasquinho, vai fazer uma coisa, vai fazer outra, e sai, se contamina. Até aparecer alguém que desenvolva os sintomas mais graves, todos serão contaminados, aparecerão e não vão manifestar sintomas, mas vão estar contaminando as outras, entendeu? E a maioria é assintomático, né, Paulo? A maioria assintomática, então. Pois é. Fica difícil. Fica difícil demais. Aí eu pergunto pra você, Juazeiro já passa por uma condição complicada de saúde. Valdemar, fala aí pra Paulo aqui. E aí eu não queria que você desligasse, fala aí pra Paulo, como é essa situação de saúde de Juazeiro aí. Paulo, inclusive eu mandei algumas mensagens na hora que você estava entrevistando o prefeito, eu senti que talvez não fosse o momento, mas eu lhe diria hoje que é muito confortável para o prefeito e para qualquer um prefeito estar nessa questão que você colocou muito bem da verticalização, né, junto à reclusão. É muito confortável, é muito fácil de você colocar hoje. Agora, diante de uma estrutura hoje de informalidade, de pessoas que realmente carecem do dia a dia para se alimentar, isso aí, e principalmente baseado hoje nessas informações científicas que você diz que quando você coloca, nós colocamos aqui, quando você baixa a imunidade, então significa que quando há um desequilíbrio em saúde, seja ele psicológico, você baixa a imunidade, você entra em estresse, você está em reclusão, você entra em estresse, se você não se alimenta bem, você baixa a imunidade e você fica propício à contaminação. E no momento o recluso também é susceptível. E diante de você agregar uma situação de ordenamento que cabe ao município, ordenar, eu vejo que ele tem feito muito pouco por isso. Se você vê, inclusive, o que foi anunciado aqui por Calbi, que hoje lá em frente, inclusive ele disse na sua entrevista, que lá ele teve que fazer uma barreira entre a rua que dá acesso aos bancos, porque existia milhares de pessoas. Então, para você ter uma ideia, inclusive está aí na mídia, Calbi já tem aqui li aqui do Tassiano também. No vídeo, né? Então, quer dizer... Mas o Calbi e Valdemar, é preciso a gente... Eu já ouvi algumas situações em que a gente percebe que parece que ainda não há uma compreensão exata da população acerca do que é o isolamento. Muita gente confunde o isolamento com o lockdown, né? Ainda nós não temos lockdown aqui. O que os prefeitos e os governadores determinam por decreto, o que eles determinam por decreto é o fechamento do comércio, dos estabelecimentos. Mas eles não determinam que as pessoas não saiam de casa. Eles recomendam, eles pedem. Então as pessoas estão saindo deliberadamente, apesar dos apelos, as pessoas estão saindo deliberadamente de casa. Daqui a pouco vai ser compulsório, né? Paulo, mas você não está achando que esse deliberar...
Eu não acho que vai acontecer esse isolamento lockdown, tipo nesse lockdown, não, porque com fé em Deus nós não vamos atingir o estágio que chegou na França, na Espanha, na Itália. Eu conversei com o infectologista, o Dr. Washington Luiz, e ele comentando comigo ontem, ele disse que não sabem em que nível vamos chegar aqui no estágio seguinte. Que nós vamos chegar, nós vamos, não tenha dúvida. O problema é que nós temos apenas esses 2 casos que foram confirmados em Petrolina e 2 em Juazeiro, está passando uma falsa sensação de tranquilidade para as pessoas, como se o vírus já tivesse ido embora, e ele nem chegou direito. É isso que precisa ser entendido. Paulo, eu me permita não concordar muito no seu sentido. Eu quero dizer que essas pessoas que lá estavam, não estavam buscando uma piscina, não estavam buscando um acesso social de recreação. Eles estavam atrás de, provavelmente, aquele recurso que o governo está disponibilizando, que é os R$600. Sim. Então, quer dizer, essas pessoas estão saindo de casa para poder ter realmente um valor mínimo necessário para sobreviver dentro de casa. Essa é a realidade, Paulo. Então, quer dizer, o que eu quero dizer é que, diante do que está ocorrendo, nós temos que entender que as pessoas não estão mais suportando, diante de reserva, seja ela financeira ou alimentar, no seu domicílio, para se manter em casa. E isso começa a criar esse tipo de movimentos. Movimento de saída em busca de se ganhar alguma coisa, movimento de saída para se buscar, inclusive, alimentos, né, perante vizinhos, como eu já ouvi depoimento de pessoas dizer, eu fui atrás da minha tia para ver se ainda tinha, eu fui atrás da minha mãe, eu fui atrás de um parente para ver se me dava mais alguma coisa, porque lá em casa não tem mais nada, e eu não tenho mais de onde tirar. Aí eu faço uma pergunta, como eu posso hoje chegar a uma pessoa e impor uma reclusão diante de uma realidade de organização orçamentária dessa? Fala, Paulo. Quando a gente ouve essas observações, essas colocações, a gente faz uma pergunta. Como é que a gente pode resolver isso? Nesse momento que o governo libera a ajuda emergencial, tem Bolsa Família, tem uma série de outros benefícios que as pessoas estão recebendo, e não existe nenhuma outra forma, nenhum outro lugar onde elas possam receber isso se não for no banco. Aí, quando se diz que, fechou o comércio e tal, não que eu seja a favor da liberação, não, eu sou a favor do isolamento. Mas tem algumas questões que você começa a perguntar. Como é que funcionaria isso? Estão fechando o comércio, mas o pessoal está no banco, então querem que feche o banco? Essas mesmas pessoas que estão hoje no banco, amontoadas ali para receber, se fechasse o banco, seriam as primeiras a se revoltarem contra a prefeitura, rapaz. Não, eu não estou aqui sugerindo fechar o banco. Não, eu estou colocando uma logística. Sim, mas eu já ouvi, eu não estou dizendo que foi você que comentou, estou dizendo que eu já ouvi de várias pessoas, inclusive lá no banco, quer dizer, eu estive lá no banco, e eu ouvi várias pessoas comentando nesse tom. Assim, nesse tom, né? O comércio está fechado, mas aqui ninguém pega contaminação. Pega contaminação em todo lugar. Pega em qualquer lugar. Mas se fechar o banco, vai ficar muito pior. Essa verdade. É a questão. Então nós estamos naquela de ruim com ele, pior sem ele, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É uma situação difícil. No beco sem saída, no mato sem cachorro. Ô Paulo Chancem, uma coisa interessante para a gente fechar essa conversa interessante com a gente é ver essa questão. Juazeiro, 30 milhões em dinheiro para a saúde, Petrolina 27 milhões, mas os prefeitos continuam usando e abusando dos cargos comissionados e aí fazendo mesmo de nomeações e exonerações em prol de defesas políticas. Falando politicamente, você acha momento para isso? Eu acho que é um momento político, só é. Muito. Se é um ano eleitoral. É verdade. Eu não sou político, mas esse é o melhor momento. Ele não faria o ano passado nem o ano que vem. Ele tem que fazer esse ano, que é um ano eleitoral. É isso mesmo. Mas agora. O que está acontecendo em Juazeiro, está acontecendo em Petrolina, está acontecendo em todo lugar. Todo lugar. Agora essa questão de 30 milhões, 40 milhões, seja lá quanto for, é bom que a gente entenda que cargo em comissão, os valores pagos de salário de cargo em comissão, não vem desses 30 bilhões, não vem nada. Exato.
Mas os prefeitos estão dizendo que estão usando os dinheiros dos cargos para usar na saúde. Os dinheiros. E ao passo que eles fazem nomeações de parentes que saem dos cargos de comissão. Não, aí não é não, porque a gente tá vendo que não é. Pois Na é. medida em que ele exonera um, ele nomeia outro. Então não tá, o dinheiro tá indo e tá voltando do mesmo jeito. Tá ficando em casa. Tá Covid-19. ficando do mesmo jeito. Agora, se tivesse como alguns prefeitos já tivessem feito, por exemplo, eu não me lembro qual foi o município aí, não sei se foi Caldas Novas, o prefeito decretou a redução de 50% do salário dele, do vice-prefeito, dos secretários. Dormente fez isso e Afrânio. Afrânio fez isso. Então, Afrânio. aí quando você vê uma coisa dessa sendo São feita, José do aí Belmonte foi o salário dele todo. Aí Todo. o cara pode até... Afrânio foi o vice-prefeito e o prefeito, viu? Tá tudo bem, mas porque para mexer com os outros tem que mandar um projeto para a Câmara. Aí quando você fala da Câmara, você tem que ver, e eu até já perguntei aí no ar no meu programa, quando eu coloquei que toda a sociedade, os informais, os autônomos, né, os MEIs, todas essas Os pessoas desempregados. os desempregados, todos estão na cota de sacrifício. É. Aí qual é a cota de sacrifício que está dando o Poder Legislativo? Os vereadores? Nenhuma. Nenhuma, nem Juazeiro, nem Petrolina. Nenhuma. A única coisa que eu soube Nem até agora deputados, nem senadores. Petrolina é que alguns vereadores, me parece que do grupo de oposição, devolveram os veículos e a cota de combustível. Do mês de abril. E outra coisa, eu nem sei se isso foi feito de fato e de verdade, porque eu não vi. Foi feito, Cláudio? Cláudio dizendo que foi feito. Foi feito, né? Foi feito. Agora, tem outra coisa. Osório deu 100 mil reais da Câmara, junto com todos os vereadores. Dinheiro público. Que vem do como é o nome? Do duodécimo. Para a Covid-19 para o prefeito usar. O prefeito de Petrolina já tem 380 milhões para usar como ele quiser, não sei como é que é isso. Não. Tá entendendo? Oi, alô? Ó, Paulo, Oi. o importante é saber que a gente precisa ficar em casa. A curva agora do Covid é ascendente. É ascendente. Nós vamos cair depois, lá na frente, na descendente, mas agora é ascendente. E é preciso, todos os governos, dizer assim, fique em casa mesmo. É porque assim, Calbi, se a gente não fizer esse isolamento, é o que eu disse, a gente aqui, o povo daqui de Juazeiro, de Petrolina, está com a falsa sensação de tranquilidade. Eu converso com as pessoas por aqui por perto e a gente ouve, eu ouço com uma certa preocupação quando as pessoas dizem assim, mas aqui só teve 2 casos e já ficaram boas as pessoas. Não vai chegar aqui não. Eu digo, minha gente, esses 2 casos que tem aí são 2 casos importados. A contaminação comunitária ainda não deu as caras e ela vai dar. A questão é a gente esperar para ver quando ela vai dar e em que intensidade ela vai dar. Pois é. Mas enquanto a gente não sabe, a gente tem que fazer o isolamento. Exatamente. Enquanto, eu vou dizer uma coisa que você disse agora há pouco e é verdade. Enquanto as pessoas não virem casos gravíssimos, elas não se aquietam. É uma grande verdade isso. Paulão, um abraço pra você. Você é meu, é caro, é da Ponte FM. Que porque tá na ponte é bom demais, Paulo. Um abraço, Calbi, um abraço, Tônio, um abraço, Valdemar. Um abraço. Valeu. Um abraço. Valdemar, essa é uma verdade. Deixa eu colocar. Na verdade, o que nós estamos querendo é que a população realmente seja contaminada. A gente só vai criar imunidade, segundo os infectologistas, se nós formos contaminados. Você tá falando igual o prefeito lá de Limeira. Limeira. Eu não estou buscando. Você vai eu não ser estou contaminado. Não, você o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que eu quero entender hoje o que é necessário ser feito. Mas só precisa a metade da população ser contaminada. Do mundo. Não, o que eu quero que vocês entendam. O que precisamos entender. 150 milhões. 3 bilhões de brasileiros. 3 bilhões e meio de pessoas. Eu me livre, então. O que eu preciso que todos nós entendamos
é que a gente tem que hoje ter uma realidade da saúde e o preparo que nós temos que ter para ser contaminado e poder combater com o próprio organismo. Boa alimentação, né? É boa alimentação, é isso que nós Buscar temos que imunidade. Aí você diz, fica em casa passando fome, você está buscando não dá, o quê? Não dá. Então, quer dizer, nós estamos aqui relativando, nós não estamos aqui condenando ninguém à morte, Mas, Valdemar, diante de ser propício a pegar. Mas, O que nós estamos Valdemar, buscando, pois não, Tom? se alguém for sair para trabalhar, para viver o cotidiano, o dia a dia, e se contaminar, vai adoecer também. Aí é bem pior. Aí Mas vai a ter comunitária fome tá chegando e doença aí. junto, né? O que nós temos que entender, Tony, que essa pessoa, ela tem que ter. Eu estou vendo o Clécio chegar aqui com a máscara, eu estou vendo você chegar aqui com a máscara, eu estou vendo aqui álcool gel, eu estou vendo. Nós temos que buscar evitar, a partir desse preparo de educação hoje, de higienização. Nós temos que entender e mostrar. Eu vim aprender a lavar as mãos agora. Eu que disse isso aqui primeiro Pois que você. é. Eu vim aprender. Então ele veio aprender a tomar banho agora. E eu sou do tempo Eu nasci Foi o que ontem. ele disse. Não, eu aprendi. nasci ontem. Não, eu aprendi a lavar a mão agora. Para ser dessa forma. Dessa forma? Eu não lavava a mão. Eu também não dessa lavava a mão, forma. não. Nós não tínhamos o hábito, Cláudio, de ficar Não, lavando não a era mão. hábito, não, era saber mesmo. Aquele que você tem Que você passa a mão que assim. tem que passar por- Eu e mesmo que- tomo que banho lavar logo. até aqui do pulso. Olha, Aí. então você é um cara Você é prendado. abençoado, Né? é. Um cara Abençoado. prendado e educado, porque na verdade nas escolas, que inclusive quando eu aprendi, Porque minha mãe que tinha até passava uma era música assim, então a escova aqui dentro. É, Vai lavar a mão pra comer, sempre, né? sempre. Mas era aquele, aí é diferente, você lava. era aquele lavar a mão Depois do assim. almoço. Escova o dente pra dormir. E isso eu aprendi. É. Lava as Acordou, tome mãos. banho. Acordou, tome banho. Mas, eu concordo com o Valdemar, eu não sabia lavar as mãos. Não, dessa forma, eu não, com esse detalhe. Vamos faturar? Não, mas deixa ele concluir o raciocínio aqui. Tá. Não, então, o que nós temos que buscar hoje é um entendimento do que é necessário hoje, é absorver o que foi explicado para nós no sentido de higienização. Né? Nós temos que mudar o hábito. A partir de agora para frente, todo o nosso comportamento mudou. Ó, Em todo sentido. o nosso diretor está dizendo aqui, não é só boa alimentação. Pessoas que se alimentam bem estão morrendo também. O melhor é atrasar o máximo possível até chegar uma vacina. Aí teremos a imunidade adquirida sem dor. É um médico. Não, eu já ouvi isso. O Domínio, eu já médico, ouvi por nosso vários diretor. médicos. Mas eu diria. É uma pessoa que Mas eu entende do diria que diante das influenzas, diante da tuberculose, diante da situação do H1N1, que aí bateu no maior índice de que a própria Covid. Então, eu quero que vocês entendam, é o que nós convivemos no dia a dia e que hoje nós não computamos como Covid. HIV, por a exemplo. própria HIV. assunto. Há muito sobre O notificação. HIV, por exemplo, Então- não tem vacina, não tem cura hoje. Né? Até hoje. O que eu Você iria- tem o atraso através dos coquetéis, né? O que eu iria Então, dizer para o médico me é dizendo isso. Mas eu quero dizer é que na realidade hoje, o que nós estamos colocando é levando as pessoas a ficar desprovidas, inclusive de forma nutricional, e tendo realmente mais propício a pegar diante de uma realidade hoje econômica, de desorganização econômica, que o que eu estou pedindo não é que levemos eles à morte, é que nós possamos conduzi-los da melhor forma possível a uma sobrevivência melhor, Mas a solução. oferecendo soluções e mas ideias. a solução é essa: os governos se unirem e, pelo menos por um Essa tempo. palavra demagógica. É demagógico. Você é utópico isso. Você vai. Os governos não, se não, unirem não. aonde? Aonde? Os caras na guerra não Sério. se unem. Imagina uma pandemia. Não vai se. Logo no ano eleitoral. Você, Certo, você está utópico mesmo Não, hoje. não diria utopia, mas o Nordeste em si se organizou para isso, né? Foi o consórcio aí. Então, o houve que, o que você quê? acha do consórcio Houve Nordeste? organização. Houve organização com o consórcio Nordeste? Deixa eu colocar para vocês. Olha, quem criou o consórcio foi eu, posso falar com responsabilidade. Foi ele que criou o consórcio O Nordeste. primeiro né? consórcio no Brasil foi eu que criei. Mas Então, explique o que é consórcio, porque senão o povo vai pensar Eu, que é eu passei consórcio. um programa aqui explicando o consórcio. Deixa eu só colocar para vocês uma coisa interessante. Quando existe interesse, aí eu volto à utopia que você colocou. Quando interesse, olha, nós temos os consórcios da Bahia. E eu construí o consórcio de Juazeiro, que é 10 municípios, de Bonfim,
que são 13 municípios, o de Jacobina são 9 municípios. Aí eu diria o seguinte, não, lá, aí vamos para lá. Quando eu criei, eu disse, pessoal, vamos colocar aqui uma estrutura que a gente possa daí conduzir de forma territorial, pactuando, né, de forma correta, acima de tudo, toda a organização pactuada, né, para conduzir hoje diante da realidade das demandas. E aí o que foi visto? Não, está vindo aí uma policlínica que se vai gastar de 25 a 30 milhões. Somando 3 policlínicas, que foi uma construída em Jacobina, outra em Bonfim e outra em Juazeiro, que são municípios polos, deu um total de quase 80 milhões. E aí? E Jacobina, você tem um hospital fechado, um hospital regional fechado com 200 leitos, todo aparelhado. Você chega lá, o chão Tá é mais fechado? fechado. É mais limpo E por que que esse. não abre? É isso, é uma pergunta. Aí você chega em Senhor do Bonfim, outro hospital regional fechado com 180 leitos. Você tem uma Santa Casa fechada com 180 leitos. Aqui em Juazeiro. Em Juazeiro. E por que não abre? Aí nós calculamos na época, fizemos, porque quando você começa a construir consórcio, as primeiras discussões são saúde. A primeira coisa que você chega no município pequeno, velho, o que vai nos trazer de melhorias à saúde? E a primeira pergunta. Aí nós entendemos isso e disse, pessoal, em vez de se construir policlínica e se abrir um novo consórcio, por que não otimizar esse valor e colocar realmente, inclusive nós calculamos na época, dava 60 UTIs. 60. 20, Os 3 20, hospitais. Os 3 hospitais, 20 para cada, na época. Além de aparelhá-los, os aparelhos que seriam hoje, estariam dentro da policlínica, estariam dentro dos hospitais, atendendo a parte de imagem. E isso foi dito, inclusive, pelo prefeito com Paulo Sanseiro, onde ele disse, nós estamos tirando o aparelho da policlínica e colocando a estrutura do hospital disponível para atendimento hoje. Quer dizer, isso é uma vergonha. Isso é uma tristeza. Aí você diz, sim, mas você não falou, aí você não falou do consórcio. É uma máfia hoje que utilizada pela esquerda, que é uma pena, hoje de organização, o Norte e Nordeste quando fala, o Centrão, que é Sul e Sudeste, organizando para quê? Com o propósito de buscar junto à China uma organização. Mas não é um propósito do consórcio em si. Hoje é um consórcio de interesses. Juntou-se as pessoas de interesse. Embora a ferramenta do consórcio também cabe a isso. Pois é. Aí eu volto para Tony dizer que fica fora de questão a união desses vetores, desses governadores, desses políticos. Não devemos pensar que deve ficar fora. Nós entendamos que esse acerto dele, que nós podemos cobrar em cima de outros erros. Isso. Então o que a gente devia passar para a população, isso é uma fantasia. Eles não estão se unindo. Claro que não. Não é bem assim. É um não resultado de união. Se é utopia, então temos que esclarecer a população que não, isso não pode também tirar a esperança, utopia, não pode tirar a né? esperança do povo. Então, meu. Mas o problema é o seguinte, eu falo no momento político. Não há essa união. Eu estou errado? No momento político não há união desses governadores. Não, o que nós temos que ver é que eu volto à questão interesse. Falta de Quando humanidade. é interesse, Falta de humanidade. Quando há interesse, se Né? fortalece, se vai naquele propósito de interesse de se aparecer na mídia e se parecer foi o que Valdemar, fiz. é de costume deles sempre subir na desgraça alheia. Mas isso é uma... Eu estou colocando aqui, da onde que a saúde aqui não é crescida em cima da desgraça Sempre alheia? foi. Aonde você viu essa regulação Degrau. A ser feita? seca é degrau. Não, as pactuações e aonde a regulação é feita aqui hoje pelos médicos especializados que na verdade conduz o paciente aos hospitais certos de referência. Aqui é o seguinte, se você precisa de um atendimento à saúde grave, você procura um vereador que liga para alguém da regulação, viu? E que faz a regulação. Aí você diz, quem é que decide morrer? É o médico ou é um vereador? Aí eu vou no versículo de Bolsonaro. Olha Conhecereis a verdade e a verdade do libertará. Olha o que Marta está dizendo. Marta, temos o país mais rico do mundo, praticamente. Mas veja quem governa. Quer ver uma coisa? Pega a ficha. Currículo desses vereadores que temos nesse país, prefeitos, deputados, senadores, né? Todo presídio tem que ter umas fichas tão abençoadas. Nem todo presídio tem umas fichas tão abençoadas. As pessoas escolheram Barrabás do que a Jesus na terra da Lava Jato. Para mudar a mente desse mercenário, só Jesus na causa. Agora, política tem uma coisa boa. A solidariedade política. Piores inimigos do Galeguinho ou de outras pessoas são amigões no futuro. Você tá vendo qual é a mente das pessoas? Como as pessoas enxergam essa coisa da política?
Na verdade, nós precisamos entender que quem tem a capacidade de mudar somos nós. Nós precisamos ter uma educação e um preparo, acima de tudo. Piores inimigos do Galeguins hoje são seus amigões. Mas você fala de educação, tem que ter educação. Tem que ter educação. Educação. Eu volto a dizer... Eu queria dizer parabenizar a Cláudio pela educação que a mãe dele deu a ele, né? Sobre lavar as mãos, e correto. Isso é verdade. Ela era da... Tu apanhou? Não, mas puxão tem cara que apanhou pra caramba. Não, mas puxão eu tive também palmatório, eu tive tudo isso. Agora, eu sou da época da educação moral e cívica, o SPB. Nós. Ei. Eu fiz. Não, quando eu comecei... Aí eu já era mais novo já. Acabado aí já é mais velho. Encerrado. Já era mais antigo. Era um vestibular, né? Não, mas eu fiz admissão no Dom Bosco. Eu fiz admissão no Dom Bosco. Não, eu não alcancei não, mas ela tinha acabado. Ele quer dizer que é novinho. Mas não alcancei. Isso foi... Para o vestibular pra você ao ginásio. Era tipo, então, era acesso, é um vestibular. É resultado, tudo passa pela educação. No ano que eu nasci. Vamos fazer assim, vamos tomar um café e a gente volta já, 4h40. Voltamos com ponte e vírgula. Às 4h51. É importante a gente lembrar que o Ministério da Saúde, Valdemar Borges, pretende flexibilizar a quarentena, viu? Deve. Eu acho. É necessário. É necessário. Porque a gente está vivendo um momento complicado. É o que Paulo Chancey falou. Se correr, o bicho pega. Hoje é o Dia Internacional da Saúde. E saúde é qualidade física e mental. Pois é. Se você não tiver um equilíbrio, não só de organização nutricional, como também mental, você está em situação de caos. Inclusive, a partir do dia 13, agora, o Distrito Federal e os estados que implementaram as medidas de distanciamento para toda a população, mas que o número de casos confirmados não tenha impactado em mais de 50% da capacidade do atendimento médico existente ante a pandemia, devem iniciar um processo de distanciamento social seletivo. Falávamos com o Tony a respeito disso. É um começo de flexibilização. Já começa. Né? Para uma transição gradual, né? De onde está implementado o distanciamento social. Agora, eu fico me perguntando como é que eles vão fazer esse distanciamento seletivo. É isso que a gente está buscando aqui, ordenar aqui. Eu acho que deve iniciar primeiro pelos municípios pequenos, esse município que inclusive colocaram barreira sanitária, que tem hoje uma organização mais fácil diante da quantidade de habitantes, e ser pessoas mais passivas, e inclusive na sua maioria também mora na área rural, e são fáceis de dar ordenamento. Então você vai ter que criar critérios hoje de higienização de forma educada, né? Você tem que de passar essas informações, disseminar todas essas informações de forma organizada. Então você está na hora de você integrar a saúde, educação e o social. Isso de forma integrada. Você trabalhar com a força-tarefa de forma a você realmente passar as informações coerentes e acompanhar e fiscalizar nesse conteúdo de que o que está passando está tendo um resultado satisfatório. Então é fundamental que a gente tenha a compreensão que essas medidas, elas são temporárias. Né? Correto. Inclusive ela tem que ser observada. Porque vamos dizer, se há uma contaminação, você tem que ter realmente um trabalho diante dessa força-tarefa de você fazer o acompanhamento. Isso. E o abafa. É você conseguir monitorar todo o problema para que dali não possa ser disseminado. Eu quero terminar o programa dizendo assim que parabéns aos médicos, aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem, a todas as pessoas, os policiais, a todas as pessoas Corpo de bombeiro, que compõem essa saúde no mundo. Vigilância sanitária, exato, seja ela o agente comunitário de saúde, de endemias. Na verdade, todos aqueles que estão trabalhando na ação da saúde como um todo, no geral, na parte administrativa, merece toda a nossa merece nosso aplauso, né? Um aplausozinho, Tony. Cadê o aplausozinho, Tonyzinho, para o Dia Internacional da Saúde para os nossos médicos? A saúde né? É importante. Hoje é o Dia Internacional da Saúde. Parabéns aos médicos. E hoje também é o Dia do Jornalista, né? Parabéns para vocês. Para nós, né, que levamos a informação às pessoas. Parabéns a todas as pessoas, os jornalistas, radialistas, que temos nos empenhado em fazer dessa Covid-19 um lugar menos ruim, para que as pessoas entendam quais são as suas especificações, entender quais são as informações sem fake news. A Ponte FM é contra fake news. E parabenizar por esse grande problema, né? Ponte e vírgula,
que na verdade essa bancada que nos deixa de forma democrática expressar nossas ideias, nosso pensamento e acima de tudo buscando uma solução para a população com ideias outras, né? Você tem uma situação principalmente criativa, porque às vezes, na sua grande maioria, nós estamos criando situações favoráveis. Exato, eu quero também parabenizar a Odomir Amorim, nosso com diretor, certeza, né? Pela opinião, inclusive. Pela opinião, inclusive, médico, entende muito bem do assunto. Com certeza. E também pela presteza com a gente aqui na Ponte FM, a Desi Alves, a Dani Macedo, a Tony Souza, nosso técnico ali, o cara que diz que não gosta de utopia, né? E vamos pra hora. Valdemar, um abraço, muito obrigado. Eu que só tenho a agradecer por essa oportunidade que é dada para a gente abrir um grande debate diante de uma situação tão importante e que a gente possa expressar, né, e levar realmente um conteúdo ideal e bom e saudável à população. Obrigado mais uma vez, obrigado Tony, obrigado a todos vocês que ficaram com a gente até agora no Ponte Vírgula. Até amanhã, se Deus quiser. Você acabou de ouvir Ponte e Vírgula. O ponto de vista e a visão de cada entrevistado na 91.5 Ponte FM, com Calbi Fernandes. Ponte e Vírgula. Oferecimento. Tá na ponte, é bom demais. 91,5. Tá na ponte, é bom demais. Ponte FM. Em qualquer lugar, você ouve rádio. Ele não sai de moda, ele se renova a cada dia. No carro, em casa, no trabalho, nas atividades físicas através do celular. E não precisa usar seus dados móveis. Basta conectar o fone de ouvido e ficar ligado na 91,5. Ponte FM. Anuncie com a gente. Ligue 3024 2743 ou 3024 2744. WhatsApp 879 8815 9001. 879-8815-9001. Tenha retorno garantido com a Ponte FM. Que foi isso, seu menino? Tu abasteceu os carros aonde? Eu abasteci no posto qualquer lugar. Não abasteça em qualquer lugar. Abasteça nos postos Raulins. Tem sempre um pertinho de você. Tradição, confiança e qualidade. Em Petrolina, saída para Recife. Também em Juazeiro, Isacolândia, Oricuri, Parnamirim. Postos Raulins. Garantia de um ótimo atendimento. Qualidade em combustível. E a satisfação plena de ter você como nosso cliente. Ao pegar a estrada, venha para os postos Raulins. Para participar da programação Ponte FM, adicione o nosso WhatsApp DDD 87 988 24 9401. 88 24 9401. Esse é o WhatsApp da Ponte FM. Participe de toda nossa programação. Se você não pode ou não quer, então não precisa sair de casa. De onde estiver, você pede de tudo.